E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Olha eu aqui de novo, né? De volta, depois de uma pausa aí no canal, quase um mês sem gravar um vídeo, né? Mas estamos aqui de volta para falar sobre a final da Champions League. Todos os caminhos nos levam a Munique. É isso mesmo, Road to Munique. Então eu fiz aqui, né? Elenquei alguns itens para a gente conversar. Tem muita coisa aqui, então o vídeo vai ser longo. Tá? Então, para a gente não estender muito, roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, estou aqui passando para falar com vocês, né, uma prévia, né, tentar fazer aqui uma espécie de previsão aí do que vai acontecer na final da Champions, jogo que vai acontecer neste sábado, tá? Vai ser transmitido aqui no Brasil pela TNT Sports ou na Max, né, o aplicativo aí da HBO Max. Se você não tem assinatura, né, pode também acompanhar pelos cinemas. Eu cogitei, né, de assistir a final pelos cinemas, mas me faltou um pouco de confesso para vocês. Então vou assistir aqui em casa mesmo, né? Eu tenho a assinatura da Max aí, vai ser bem tranquilo de acompanhar, tá bom? Bom, então eu elenquei aqui alguns temas para a gente conversar. Eu que fiquei um tempo ausente, né? Desde da última do jogo das semifinais da Champions, né? Não gravei mais vídeo. Acabou que eu viajei, né? Eu tive prioridade para outras coisas aí, mas estou retomando aqui o canal para a gente falar aí muito, né? De Champions League, de Cruzeiro, de Fórmula 1 e por aí vai. Tá? Não abandonei, esse tempo todo que eu fiquei fora também, acompanhei todas essas competições, estive ligado aí em tudo que estava acontecendo, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho aqui, tá? Mas vamos para o que importa, que é Champions League, tá? Esse jogo que vai acontecer amanhã, né, é uma final de jogo único da Champions League, a maior Champions de todos os tempos, de fato é a maior pela quantidade de jogos, né? E vai se encerrar lá em Munique, na Alemanha, no estádio do Bayern de Munique, na Allianz Arena. Uma curiosidade, né, sobre essas finais em Munique, vai ser pela quinta vez acontecendo lá na cidade alemã, e nas últimas 4 vezes que tiveram finais em Munique, a gente teve um campeão inédito. Será aí um prelúdio para o PSG conquistar a sua primeira Champions League? Não sei, talvez. Vamos ver isso aí. Sendo que essa vai ser a segunda final no estádio do Bayern. Antes os jogos eram mandados lá no Olímpico de Munique, né? Só que de 2012 e essa de 2025 vão ser disputadas, né? Serão disputadas aí na Allianz Arena. Aquele lindo estádio do Bayern de Munique, parece um pneu, assim, que ele fica aceso, todo em vermelho aí. É maravilhoso aquele estádio, bem tecnológico aí. Bom, falando um pouquinho da característica das duas equipes, né? De um lado a gente vai ter o PSG, do outro a gente vai ter a Internazionale. Duas equipes completamente diferentes nessa final. Duas equipes que chegaram de formas diferentes, né, para essa final. O PSG, que tinha caído, né, na fase de playoffs ali, antes de passar para as oitavas, a Inter que se classificou direto, tá? O PSG que fez uma mini Premier League aí, né, disputou os mata-matas todos com time ingleses, né, despachou os ingleses aí, o grande exterminador de ingleses, digamos assim. Já a Inter teve aí outras tarefas duríssimas aí, principalmente contra o Barcelona nas semifinais, né? Passando aí por um detalhe, tá? Mas falando um pouco da característica do jogo de cada uma das duas equipes. Começar pelo PSG, que é o mandante, tá? O PSG ele joga, né, num sistema transicional ali de contra-ataque muito rápido, tá? É uma característica aí desse time bem jovem do PSG, esse time do Luiz Henrique, que é tentar se defender e sair nos contra-ataques rápidos, né? Sempre tem ali alguns pontas bem velocistas, né? Ora o Barcola, ora o Kvaratskhelia, o próprio Dembélé também pode puxar esse contra-ataque, o Désiré Doué também, que de vez em quando ou é titular ou vem do banco, então tem excelentes opções aí, e principalmente esse meio-campo do PSG, onde acontece toda essa transição, tá? Com Vitinha, com João Neves e Fabian Ruiz. Tá? Então, esses meio-campistas eles são muito importantes para dar essa bola longa nos pontas, né, nos atacantes, para eles puxarem esse contra-ataque. Tá? Então, isso é uma característica do time do PSG. Já do time da Inter, a característica é um pouco não, né? Bem diferente. Né? A gente vai ter duas escolas bem diferentes aí nessa final, que é um time posicional em bloco. É um time que defende em bloco, mas é um time que também ataca em bloco.
tá? Você tem ali uma característica de 3 zagueiros, né, 2 alas, às vezes 2 ou um atacante ali, ora com o Thuram, ora com o Thuram junto com o Lautaro, tá? Então, tem essa variação aí, a equipe da Inter. A equipe da Inter que sabe sofrer, que sabe né, segurar ali o adversário e que também joga um pouco mais fechadinho, tá? Então a gente tem essa mesma característica, né, nas duas equipes de esperar o adversário vir atacar, né, para depois apostar nos contra-ataques. Então nisso elas têm por semelhança e vamos ver quem que vai ter a atitude, né, inicial aí do jogo, e quem que vai tomar as rédeas aí para tentar atacar um ao outro, tá? Enquanto o outro vai ficar ali esperando para puxar um contra-ataque. Então essas são as duas diferenças aí entre esses elencos e principalmente a característica aí dos seus treinadores. Uma outra característica interessante dessa final é que os dois times que estiveram, que vão estar, né, presentes nessa final aí, eles estiveram em finais recentes. Você tem ali na final de 2023 a Inter perdendo para o Manchester City, né? Na ocasião foi o primeiro título do Manchester City, e você teve aí o PSG perdendo para o Bayern de Munique naquela Champions League da pandemia, né, que teve o Super Agosto e tal, onde os jogos a partir das quartas de finais teve uma pequena queda de energia aí do microfone, tive que trocar ali para um outro que está carregado. Mas vamos lá. Eu estava falando, né, sobre a final aí dos derrotados, porque essas duas equipes, elas estiveram presentes, né, nas últimas finais aí de Champions League. Já falei aí da Inter de Milão, que perdeu o título para o Manchester City, tá? Em 2023, na ocasião foi o primeiro título do City, e você teve o PSG disputando ali a final junto com o Bayern de Munique, naquele super agosto, né, naquela Champions League na pandemia, que todos os jogos das quartas de finais em diante foram disputados em apenas um jogo, todos eles lá em Lisboa. Na ocasião também o Bayern ganhou para cima do PSG. Então esses dois times estão bem calejados, né? O time da Inter, por ter mais proximidade até não tem muitos jogadores que estavam presentes lá naquele 2023, né, na final contra o Manchester City. Já o time do PSG, o único que esteve na final de 2020 foi o Marquinhos, né, que vai estar em campo de novo. Você vê a revolução que aconteceu aí nesse PSG ao longo desses anos. Aí a gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco mais para frente. O fato é que as duas equipes estão mordidas, né? A Inter querendo o troco aí por essa final que perdeu para o Manchester City, e o PSG em busca do seu primeiro triunfo aí, né? Da sua primeira vitória da Champions League. Falando de contexto de temporada, esse título da Champions para o PSG seria uma tríplice coroa, né? Tendo em vista que eles já ganharam a Copa da França e também o Campeonato Francês, né? A Ligue 1. Então, com a Champions League seria a tríplice coroa, a segunda aí do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que teve a sua primeira tríplice coroa lá em 2015 com o Barcelona, tá? Já para a Inter, a Champions é como se fosse a última cartada, a última possibilidade de título na temporada, já que eles perderam né, a Supercopa da Itália, a Copa da Itália e também o Campeonato Italiano, tá? O Campeonato Italiano que se encerrou aí no último final de semana com o Napoli campeão, beleza? Então, só para posicionar vocês de como que essas duas equipes vão chegando para essa final. Um outro detalhe interessante também, que é característica nas duas equipes e que mostrou bem relevante ao longo da temporada, é o fato deles não terem elencos de cobertor curto. Ou seja, aquele elenco que sempre tem que ficar improvisando alguém, faltando alguém por lesão, sabe? A gente viu muito isso, por exemplo, no Real Madrid, que sofreu muito com a defesa, no Manchester City também. Então, essas duas equipes vão chegar inteiras para a final, né, com o elenco completo, aí, sem nenhuma lesão, tá? Então, mostra o quão importante é você ter um elenco bem parrudo, bem preenchido aí para disputar uma temporada inteira. Tá? Não ficar naquela de ter que ficar improvisando jogador e tal, cada jogador jogando na sua ali e por aí vai. Eu estava falando com vocês, né, sobre a característica dos elencos aí, principalmente dos jogadores que estavam presentes nas últimas finais para essa. Você tem aí um elenco da Inter bem experiente, né? Igual eu falei com vocês, a grande maioria, a mesma base desse time que vai jogar amanhã é o time que jogou, né, em 2023, mudanças bem pontuais aí, um jogador ou outro. Você tem aí a mudança ali no ataque do que antes era o Lukaku, aí agora é o Thuram, né?
você tem a mudança ali no gol também. Já o PSG ele teve uma reformulação, principalmente desde a chegada aí do Luiz Henrique, tá? Onde ele começou a afastar, né, os jogadores de muita mídia aí, né, principalmente Neymar, Mbappé, Messi, e começou a criar um time de jogadores um pouco mais operários, digamos assim, né? Jogadores bem jovens e que têm por característica não o destaque individual, mas sim um coletivo, né? Então, é isso que o Luiz Henrique tem implementado na sua equipe desde então, e é por isso que o PSG tem demonstrado um futebol bem vistoso aí, né? Na Champions League principalmente. E reflexo disso é aquilo que eu falei com vocês, que o único jogador que esteve presente na final de 2020 e que vai estar presente, né, pelo lado do PSG nessa final é o Marquinhos. Uma outra característica interessante é que essas duas equipes já jogaram lá em Munique, nesse mesmo estádio, nessa temporada. Tá? O PSG jogou lá contra o Bayern de Munique na fase inicial, né, na fase de Liga da Premier League, perdeu de 1-0. E a Inter esteve lá, mais recente agora, né, nas quartas de finais, jogando contra o Bayern de Munique, e na oportunidade a Inter ganhou do Bayern lá de 2-1. Então as duas equipes já estão bem ambientalizadas aí em Munique nessa temporada. E por último, uma outra característica aí que eu queria trazer para vocês de interessante é que já está definido, né, os uniformes aí para essa final. Né, o PSG, por ser o mandante, vai com o uniforme número 1, que é aquela camisa azul, né, marinho assim, parecido com essa aqui, com aquela faixa vermelha no meio. Tá? Eu particularmente preferiria que eles jogassem com aquele uniforme 3, que é das asas do cisne, assim. Eu acho aquele uniforme maravilhoso, inclusive em todas as classificações do PSG no mata-mata, eles jogaram com esse uniforme, né? Então, assim, eu acho ele muito mais bonito do que o uniforme 1, mas já está escolhido, é o uniforme principal mesmo, porque eles são mandantes. E a Inter vai jogar, se eu não me engano, se não é com o uniforme 2 ou 3, não sei, aquele uniforme amarelo, sabe? Que tem um símbolo da Nike assim invertido, né? Então a Inter vai com o uniforme alternativo aí, o uniforme amarelo, tá? Já tá até inclusive com o Match Day já pregado, as equipes já postaram aí nas suas redes sociais, tá bem bacana, né? Porque as duas equipes vestem azul, né? Então para não confundir, um teve que jogar aí com o uniforme alternativo, e no caso vai ser a Inter por ser visitante, digamos assim, né? Por ser um jogo único, mas quem tá como o mandante aí é o PSG. Bom, e por fim, vocês devem estar perguntando, né? E aí, Rafael, vai ficar no muro? Não vai falar quem que você tem preferência aí para ganhar, né? Então, assim, eu particularmente, eu não tenho muito bem uma torcida para essa final, assim, né? Eu particularmente eu gosto de um jogo de futebol bem jogado. Por isso, eu vou dar aí um ligeiro favoritismo aí para o PSG, né? Porque eu acho que eles têm um futebol um pouco mais vistoso, que agrada mais ao meu estilo, tá? Lembrando que não tem estilo feio de jogar, feio é não ganhar, né? Então tem formas diferentes de você vencer uma partida, de você vencer um campeonato. Lembrando que tudo aquilo que eu falei com vocês também pode cair por terra aqui, porque quando se trata de final, né, todo aquele esquema tático, técnico, assim, que os jogadores e principalmente os treinadores gostam muito, pode cair por terra, porque pode ser um jogo mais amarrado, assim, um jogo né, que você não pode falhar, então às vezes não dá para você replicar muito bem aquilo que você estudou, fez a temporada inteira, né? Então aquele futebol vistoso assim do PSG possa ser que não seja tão efetivo assim contra a Inter, tá? Mas um fato interessante que me levou a tomar uma decisão, digamos assim, para a escolha de uma torcida é o fato de que eu assisti o documentário, que inclusive está lá na Max também, né, no HBO Max, enfim, eles estão voltando com o nome novamente, hein? Disponível, se vocês quiserem assistir lá, chama Você Não Sabe Porra Nenhuma, né, que é um documentário do Luiz Henrique. São 3 episódios apenas, assim, 40 minutinhos ali você assiste, que mostra um pouco de como que foi a chegada dele no PSG, e principalmente o último episódio é focado na perda, né, da filha dele aí, em 2019. A filhinha dele morreu com 8 ou 9 anos, mais ou menos, assim, com câncer raro, né? E ele criou uma fundação aí para atender crianças com a mesma dificuldade que ela, né? Inclusive que levam o nome dela, né? A Shana. E isso mexeu demais comigo, assim, né? Me mostrou um lado do Luiz Henrique que eu não conhecia, né? Eu sempre achei ele um excelente técnico, assim, mas eu sempre achava ele muito bad boy, assim. Não sei explicar certinho, assim, mas fato é que
esse documentário mexeu muito comigo e por isso, na verdade, eu vou tá deixando aqui a minha torcida para o PSG, né? Vai ser o primeiro título deles também. Tem toda essa mística aí de Munique, né? Que eu falei com vocês, que sempre tem um campeão inédito e tal. Mas é muito difícil fazer uma previsão aqui de quem que vai ganhar, porque, igual eu falei, final a moeda pode cair para os dois lados, né? É decidido ali nos detalhes, nos pequenos erros, mas eu vou estar na torcida aí pro PSG, tá? Bom, pessoal, então é isso. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Depois da final eu volto aqui para fazer um vídeo de análise de como que foi esse jogo, né? Vamos esperar aí que seja um jogão aí, essa final, né? Como foi essa Champions inteira. Então, se você não acompanhou a Champions League, você perdeu, né? Vai ter a oportunidade de assistir da próxima temporada, tá? Porque esse novo formato, ó, prometeu nada e entregou tudo, tá? Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar os sininhos aí para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Não precisa assistir todos os vídeos, assista só aquele que for do seu interesse, tá bom? Eu fico esperando você no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.